Ai, ó, com certeza absoluta eu peguei a fase estressada do Candé. Candé estressado? Não. Ah, Não, o Candé estressado, eu não sei de nada, nunca vi. Eu vou te falar um negócio. Eu peguei a fase do Candé Capitão Nascimento. Fatiou, passou padrão, boa 06. Eu via que ele era muito bravo. Muito bravo. Não sei se bravo é a palavra correta. Não sei se posso dizer bravo, sem paciência, sei lá, ele explodia muito fácil, assim. Ele vinha, cara, igual um louco, cara, pra cima, fumando com um copo de café, batendo bituca e berrando, porra, já falei pra fazer isso. Pá, foquinho, puxão quebrado, tomar no cu, e saía. E ficava todo mundo lá esperando até o Candé terminar de espumar uns 10 minutos, aí ele voltava, vamos passar aí, vamos passar, não sei o que lá eu, mas a gente dava esse tempo pra ele, entendeu? De desestressar, porque ele saía puto de verdade. Gente, prancheta voando pelo ar, foquinhos que de repente escapavam da mão, ou um banquinho ali na plateia que não estava bem colocado, voaram sim. Prancheta voando foi o mínimo que eu vi. não é uma experiência que eu recomendo. Se você, aluno, está me assistindo agora, vamos evitar as broncas do Candé. Eu já vi o Candé estressado, brigando muitas vezes. Comigo ele já brigou milhões de vezes. Mas a gente trabalha junto há muitos anos também, né? Então, não pode levar em conta. E realmente, eu peguei umas fases assim dele bem estressado, mas essas fases eram geralmente dias antes assim de pré-estreia. Eu entrei numa época em que o Candé não dava esporro. Quem dava esporro era o Deto. E o Candé era o cara gente boa. E aí, com o tempo, isso foi mudando até talvez pelo excesso de trabalho, pelas peças que ele montou e pelo excesso de responsabilidade. Né? Na época que eu comecei lá atrás, o Deto era muito mais o diretor e quando era assistente. Aí quando ele começou a ter essa responsabilidade, ele começou a sentir o nervosismo e a pegada e ter esse nervosismo que o Deto tinha anteriormente. Então eu acompanhei todo esse processo. O Deto era bem mais bravo, tinha muito mais fama de bravo. Mas é isso que eu falo, né? A maturidade vai ensinando a gente muita coisa. Como até hoje a gente vai aprendendo a melhor relação de evoluir, de tratar a pessoa, de tratar o elenco, de cobrar, de continuar firme como eu era, mas sem precisar quebrar o dedão do pé como eu quebrava chutando cadeira. Então eu tive esse acompanhamento de ver o amadurecimento profissional, né? Não só meu como um ator dirigido, mas também da direção em relação, né, aos pedidos aí para quem dirigia. Enfim, eu peguei um pouco desse Candé estressado e foi engraçado que todo mundo que me conheceu depois ali em 2013, 2014, que a gente já tinha casado, falava, nossa, Bruna, graças a Deus você apareceu, que o Candé mudou, o Candé é outra pessoa agora que você tá com ele. Eu dava risada, né? Falava, gente, mas eu não fiz nada, né? Não é, eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu acho que por ele estar pleno, né, na vida pessoal, isso reflete no trabalho. Cara, em relação às broncas, ao lado enérgico, vamos dizer assim, realmente, cara, eu vim dessa escola, do Oswaldo e do Deto, né? E eu gostava muito disso, né? Até porque eu raramente tomei bronca, porque eu sou muito CDF. Então eu levava isso muito a sério e me cobrava muito também de que se eu vou pedir deles, eu tenho que ser. Então eu dava isso. E quando você tem um grupo, você tem que mostrar que todo mundo é igual. Então é muito louco isso, que todo ato seu vai ter uma consequência. Então, se eu virei para Carlinha e descasquei ela porque ela chegou 10 minutos atrasado, se o Rica chegar 1 minuto, eu vou ter que descascar da mesma maneira. E isso era uma coisa muito intuitiva na época. Por isso mesmo, talvez,
fosse uma coisa que me transtornava realmente. Realmente. A ponto de quebrar coisa, de raramente xingar, usar palavras de baixo calão, mas era para mostrar para todo mundo que ali tinha um líder, cara. Para chegar no ensaio em ponto, porque, cara, se você atrasasse 2 minutos, cara, não importava o que tinha acontecido. Você atrasou 2 minutos, cara, era um sermão gigantesco. Eu lembro das broncas que eu tomei do Candé, principalmente no começo, tomei várias broncas, foram pesadas, assim, entendeu? Que assustava, que você chegava lá, porque 5 minutos atrasado, vai tomar no cu pra baixo, berrando, entendeu? E sai chutando as coisas, você fala assim, caralho. Pra galera entender como é que isso funciona, coisa de profissionalismo, horário, que era a coisa mais complicada do Candé, era horário, assim. Complicada que eu digo de exigência, e ele tava certo. E o Lendas era um lance muito difícil, porque eram muitos, né? Nós éramos em... Nossa, eu nem sei contando com a banda, né? Era uma galera, uns 20. Então, conciliar os horários de todo mundo era muito difícil, né? Pegavam no pé mesmo. Tem gente que veio de fora que não estava adaptado àquilo, né? Que de repente chamou porque era um profissional na área dele, que ele falou, cara, o que esse cara tá falando, meu? Vai gritar desse jeito comigo? Né? Tipo, eu lembro que de fora, né, que veio... O Tyson é um cara que veio da capoeira, depois ele se inseriu na companhia. Comigo ninguém grita, nem meus pais. Então eu já venho dessa educação, que ninguém gritava comigo. Mas o Candé nunca gritou comigo. Eu, como aluna, nunca tomei esporro do Candé. E ele dar esporro nas outras pessoas, para mim, era tipo assim, passava. Na oficina, a gente muitas vezes, né, até falava, nossa, o Candé e o Deto são loucos, não sei o que lá, mas eles exigem dos atores o que o espetáculo vai exigir. E eu sempre respeitei tanto o Candé, que eu não via essa transformação do Candé Paz e Amor no Candé estressado, não. Quando ele se estressava, eu achava que realmente tinha que se estressar mesmo. E quando ele era Paz e Amor, eu falava, caramba, tá tudo certo. Então eu confiava nele. Para mim, o estresse dele não era uma coisa que eu achava um absurdo, ou que eu achava, nossa, acho que ele tá bravo. Não. Eu achava que ele estava empolgado com o projeto. E aí o tempo vai passando, mas eu não sei se eu quero falar disso, eu quero falar de que realmente o bicho pegava. Em relação ao horário, em relação a desrespeito à cena, risadinhas fora de hora. Porque quando a gente estava ali no ensaio ou na apresentação, era sagrado. Mas eu acho que, eu lembro de o Candé Noturno e Vale e outras coisas, ele como ator e diretor ao mesmo tempo, né? Sempre tem um estresse. Quando você está numa posição ali de diretor, de assistente, de coreógrafo, é um estresse que você carrega, e eu acho que eles carregam super bem. Eu acho que o Candé carrega, assim, com maior vibe, com maior sorriso no rosto, com maior empolgação. Quando ele veio com uma coisa que era dele, que um sonho dele de dirigir um espetáculo, de ter um espetáculo com o nome dele só, como direção, eu acho que ele veio uma felicidade dentro dele, tinha um brilho dentro dele que eu não lembro de estresse. Claro que tem estresse de aprontar o espetáculo, de decidir o que é, mas eu acho que tinha uma luz tão grande dele, assim, de felicidade, de realização pessoal, de realização de grupo, de uma coisa que ele estava fazendo, que eu não tenho nenhuma memória de super estresse, sabe? Eu tenho uma memória dele sendo uma criança, realizando um grande sonho ali, com a galera perfeita de estar com ele. Eu lembro de a gente fazer exaustivamente, acredito que até hoje seja assim, as coreografias. Para sair preciso, tudo tem que sair preciso. E, porra, se o cara fala assim, você tá fazendo ali a coreografia. E no Lendas eram pouquíssimas pessoas. Se a gente olhar aqui na camiseta, sei lá quantas pessoas tinham. Né, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 20 pessoas no máximo. Hoje, sei lá, tem 40, 50, não sei quantas pessoas tem no Lendas, mas no começo eram poucas pessoas. Então, as coreografias, a gente tinha que ocupar o espaço inteiro, a gente tinha que parecer que era um batalhão. Eu lembro de uma bronca. Eu não vou lembrar exatamente onde foi,
mas que ele pegou pesado, mas a gente mereceu. Foi uma coisa meio... a vibe meio baixa. Foi uma segunda apresentação que a gente fez em algum lugar, não lembro se viajando, e ele deu um come na galera ali, mas todo mundo entendeu, era merecido, tipo, faltava a vibe, faltou alguma coisa ali, mas tinha que ser, era o papel dele. A gente ensaiou pra caramba, e quando acabou, ele, por algum motivo dele, concluiu na mente dele que a peça tinha sido uma bosta, cara. Então, quando fechou a cortina, tava todas, né, a galera pulando lá, feliz por ter tido a estreia, e o Candé com a cara fechada pra caralho. Ele juntou todo mundo no camarim e deu um puta esporro, assim, um pocket esporro, porque no dia seguinte ia ter peça, mas ele só deu um cartão de visitas, apontando todos os erros absurdos que ele tinha achado na peça e que ninguém tinha percebido, para ele perder uma entrada para no dia seguinte, mano, ficar muito puto e tipo, ficar, né, completamente atordoado na nossa frente para fazer a peça direita. Aí no dia seguinte, né, por um milagre divino, a peça foi muito bem feita e muito bem realizada. Este milagre divino é o esporro do Candé. Treina essa merda, porra, faz direito essa porra, de novo, aquela coisa, exército, marcial. Mas eu não vejo como... É isso, tem que ser assim, cara. Senão fica bunda mole, fica aquela coisa amadora, e a ideia não era isso. Eles chamam elenco profissional do Lendas. Eu encarei sempre dessa forma, como uma evolução artística e espiritual. Eu sempre... Então essas cobranças, para mim, sempre foram muito naturais. Tem jogador que funciona na pressão, tem jogador que não funciona na pressão. Eu sempre funcionei mais na pressão, então por isso que para mim acho que é tranquilo, sempre foi tranquilo. Quer brincar? Não deixa eu saber. E eu queria estar concentrado. Falar assim, pô, tem que estar concentrado para fazer essa cena e tal. Então eu lembro que eu fiquei sabendo depois de um tempo que enquanto o índio corria, tinha uma brincadeira do Marquinhos de Vita ficar brincando que ele estava na coxia contando o tempo, como se ele fosse um velocista. E toda vez que eu passava naquela coxia ali do fundo, o Marquinhos de Vita tava com um cronômetro, tirando sarro e cronometrando como se eu fosse um atleta. E a galera ficava atrás dele, dando risada pra caramba, e mostrando a bunda, porque eles sabiam que eu queria ficar concentrado, eu queria ser um profissional. E os caras ficavam me sacaneando na coxia. Eu ficava bravo na hora, mas depois eu morria de rir. Eu só fui saber isso muito tempo depois, né? E não dei nada. Mas eu lembro que teve uma briga porque alguém foi no banheiro. Avisa o Candé, eu vou no banheiro, tô passando mal. E faltava, 5 minutos pra gente ir. Porque ele falou, tal hora, todo mundo no palco. Então ele ficava no meio ali com a prancheta, galera sentada em volta, pra gente pegar as instruções, ver o que ia acontecer e tal. E cadê o fulano? Cadê o fulano? Cadê o fulano? O fulano não chega aqui, não sei o quê, cadê o fulano? E eu sei que o Candé foi se estressando, porque ele tava esperando o fulano. E aí, quando eu cheguei, eu tinha um motivo, né? E eu ainda mandei avisar. Quando eu fui sentar, o Candé foi grosso foi pouco. Eu não lembro exatamente o que ele falou, mas ele falou um negócio que eu achei até que ele tava brincando. Porra, velho, não sei o quê, nós estamos aqui te esperando um tempão. Ele falou assim, eu tava cagando, caralho. Hoje em dia, né, a gente é muito mais maduro e tudo mais. Na época eu levantei e fui embora. Falei, cara, então um beijo, tchau. Foi uma coisa assim, aí os dois começaram a ter boca, foi uma discussão boba, assim, tipo, que depois os dois pediram desculpa, mas assim, o cara, ele foi embora. E aí, passou 3 minutos, ele foi atrás de mim. Ele, porra, mas tem que dar exemplo. Eu falei, dar exemplo do quê, cara? Eu tô passando mal. Deixou o Candé falando e foi embora, entendeu? Rolou um estresse, uma briga e foi embora. Eu achei que foi uma imposição para mostrar respeito e botar medo na galera. Eu achei que foi desnecessário. Mas, ao mesmo tempo, a gente se gostava tanto que foi 3 segundos e a gente se entendeu. Já me arrependi muito de decisões tomadas impulsivamente no próprio Lendas. Eu lembro que um dia a gente faltava 1 hora para o espetáculo e o iluminador e técnicos, e a mesma coisa, quem soltava o som fazia a luz, o Cris Pedotti. Eu lembro que ele esqueceu o CD. Eu subi na cabine do Dias Gomes e eu quase o agredi fisicamente, mas eu cheguei a empurrar. Quando aconteceu a primeira vez, eu parei para conversar.
Eu era iniciante, mas independente disso, isso faz parte de direitos humanos, na minha opinião. Então, agressividade, seja física, moral, verbal, de gênero, qualquer coisa, é uma prática que eu não admito, nem comigo, nem com ninguém. E depois mesmo, naquela época mesmo, eu me arrependi muito daquilo que eu tinha feito. Eu lembro que eu tive que pegar o carro e eu fui voando, mas que nem um louco, assim, sem pensar nas consequências, para pegar um CD. Eu lembro que o CD tava aqui, tinha um armário aqui, hoje em dia tem os brinquedos, o troféu, e eu achei o CD. O elenco já estava preparado para fazer tudo ao vivo. Isso foi uma coisa que, quando aconteceu lá no começo, quando eu entrei, né, na aula com a minha irmã, aquela parte toda, quando eu entrei lá na técnica, quando rolou, eu parei para conversar. E a gente combinou que aquilo ali era um teatrinho. Então era um teatrinho. E eu sempre pedia pro técnico, isso foi no ensaio, não joga o refletor 2, que é o que fica na minha frente, porque ele cega a gente. E aí a bolinha cai, a bolinha caiu. Aí é a troca da bolinha lá dos gnomos. E aí o Candé ficou um pouco bravo e pegou a bolinha e tacou no Cris. E arremessei nele. Só que aí não acertou no Cris. Aí ficou o buraquinho lá eterno. Eu lembro que ficou um furo, porque ela varou o isopor. Até a gente ir embora do Dias Gomes, tinha um buraco ali. Que não tá mais lá, porque agora não é mais Dias Gomes. Mas quando a gente saiu de lá, o buraco ainda existia. E a gente se organizava depois, a gente conversava sempre depois e resolvia se a gente tinha algum problema daquela situação. Eu, graças a Deus, a gente sempre se deu muito bem. Apesar da gente teve uma discussão, acho que foi no dia da estreia do Lendas. No dia da estreia, eu tava arrumando, eu lembro disso até hoje, você tava na beirada do palco ali, que se eu não me engano foi o dia da bolinha, talvez, eu não lembro se foi esse dia da bolinha também. Renatão era diretor de palco lá. Mas eu tava arrumando as gelatinas ali no refletor do canto, no refletor que eu chamo de 3, né, eu tava ali colocando as gelatinas, e ele tava querendo apressar, porque ele queria passar um negócio, eu falei assim, cara, agora não dá. E eu lembro dele vir, sabe assim, meu, porra, como não dá, a gente tem que fazer isso agora, senão você vai estar fora, sabe, tipo, já pirando numas coisas sem, tipo, a gente tava há minutos ali, sei lá, 1 hora, sei lá, quanto tempo de estrear. E tava gritando com ele assim, mas gritando, sabe, fora de si. Ele era muito... saía de si, assim. E eu bati de frente, falando assim, não, cara, não tem como, eu tô fazendo isso, a gente tem que fazer isso, tem que deixar pronto pra estreia, e pronto, e não... Meu, que isso? Como assim? O cara berrando com o outro, assim, gente, não pode ser. Sabe, na minha cabeça, aquilo fora do normal. Eu falei, meu, se esse cara fizer isso comigo, eu vou dar um murro na cara dele. Mas foi assim, sabe, assim, foi só uma explosão ali naquele momento, e passou. E eu não lembro se foi no mesmo dia da bolinha, porque eu lembro, essa cena da bolinha eu lembro, cara, nitidamente, ele brigando com o Cris lá, não lembro o motivo, se era por causa do som da luz, nem qual era o motivo, eu sei que ele catou a bolinha que a gente fazia malabares, e mandou lá pro lado da cabine, era para ir na cabine, mas graças a Deus ele errou, e mandou do lado, aí ficou lá, a gente olhava para a cabine e aquele furo ficou lá eternamente, até tirar aquelas placas de lá. Tava todo mundo tenso, né? Candé não falava com ninguém, chegou lá, não falava com ninguém. E aí beleza, todo mundo posicionado, aquela tensão no ar, ninguém se falava, aquela posição, todo mundo querendo acertar figurino no lugar certo, já era com figurino, e botava o instrumento, passava som, todo mundo chegou antes, aqueceu, todo mundo aquecido, não sei o que, vamos começar. Apaga a luz, terceiro sinal, ensaio, hein? Não tinha ninguém no teatro, não tinha ninguém. O Candé lá no meio, com aquela mesinha dele assim. Esse dia eu fiquei com medo, esse dia eu assustei. Apaga a luz, começa a música. A primeira luz, assim. É o Candé. Corta! Porra, Cris! Tu não sabe a primeira luz da peça! Porra! Chutou a mesa, chutou a cadeira e começou, saiu gritando. Eu na coxinha fazia assim, ó. Puta, não vai ter peça. Muitas vezes era isso, e daí era o jeito, sabe, a coisa assim,
essa cena que você fez, falou assim, quebrar cadeiras. Isso não é que ele quebrava a cadeira, ele ficava frustrado porque a cena dava errado, ele quebrava a cadeira. Aconteceu, acho que eu presenciei raríssimas vezes, porque assim, era um nível de frustração, porque ele não conseguia fazer, ele não queria bater na pessoa, ele quebrou a cadeira porque ele explodiu de emoção e não sabia como lidar com os sentimentos. Mas o bom dele é que é assim, ele grita com você, ele te bota lá no fundo do poço, te arrebenta com palavras, né? Tipo, você é isso, aquilo, aquilo. Mas ao mesmo tempo, ele te põe lá em cima novamente, assim, ó. Esse cara, eu falo, aí que eu vi, esse cara é bom. Esse cara é o cara. Não posso dizer que foi paz e amor, não, mas eu acho que o Mega Estressado também não é nesse nível, assim, sabe? Eu acho que é um estresse de jovens que estavam, assim, com uma ganância de chegar em níveis de espetáculos maravilhosos. Aquela galera penava muito. Antes de virar genro, isso lá atrás, em 2013, e as outras peças que eu vinha fazer com ele, realmente eram momentos muito diferentes. Tinha coisas assim até bizarras. Não se podia, os meninos não podiam fazer aula com bermuda. Ai de alguém que aparecesse no dia de ensaio com bermuda, com bermudão. Nós mulheres, maquiada ou com cabelo feito, unhas feitas, mas nem pensar. Todo mundo bem natural e não podia pôr maquiagem e tal. E acho que teve alguma vez que eu pus corretivo, eu pus uma sombrinha branquinha, bem perolada, bem pouquinho. E aí a Rebeca foi falar pro Candé que não podia passar maquiagem, que eu estava me maquiando. E aí acho que o Candé me deu, pô, bruxinha, não passa, deu um ralinho meio assim, mas tipo, muito de boa. Então, se acontecesse isso, principalmente no dia de estreia, tinha que ir lá desmanchar o cabelo, tirar a maquiagem, era um horror. No começo da primeira temporada, assim, o Candé sentou com a gente, falou assim, aquela emoção, vem aquela coisa toda, né? Então, não sei se foi disso, mas ele falou assim, não importa o que aconteça, não sei para onde vai esse espetáculo, não sei, mas vocês sempre serão o elenco principal do Lendas e Tribos. Sempre que tiver Lendas e Tribos, vocês serão chamados. Vocês vão ser consultados, vocês são o primeiro elenco. E eu fiquei com isso na cabeça, eu guardei. E eu continuei fazendo outras peças lá. E eu me lembro de uma vez que o Candé abriu o Lendas e Tribos para alunos e ele não chamou as pessoas. Começou a montagem do Lendas no ano tal e eu não fui chamado. Eu achei que a gente ia ser, pelo menos seguinte, mano, agora o esquema da oficina que mudou, vai ser assim, essa vez a gente não vai chamar ninguém do elenco profissional para fazer. Uma satisfação, né? Mas aí entrou um aluno, começou a fazer minhas coisas. Eu achei que o cara ia ser meu sub em algumas vezes, não entrar pra sempre, já era. E aí o cara foi indo, eu vi que não senti falta, assim. Tipo, tudo bem, não precisa mais do Luiz, não. Então faltou carinho novamente nessa parte. Aí eu achei, tipo, um telefonema ou uma coisa de... Você volta, você vem de novo, você foi o primeiro cara. Porque, ralei o osso pra caramba. Quem chegou depois foi fácil, né? Era só me falar, pô, já tá, essa vez vai cantar, eu tô achando melhor um aluno cantar. Eu ia falar, puta, cara, do caralho, só me chama pra assistir depois, só me dá ingresso pra eu ver depois, tá tudo bem. Ele não chamou as pessoas, eu fiquei bem magoado, assim, e eu falei pra ele isso. Eu falei, pô, Candé, não sei se você lembra, mas você lembra que você falou? Eu achei chato isso aí que você fez. Você não me chamou, você não me perguntou se eu queria fazer, eu faria, assim. E ele falou, falei? Nossa, não lembro, na época ele falou isso pra mim. E eu nem sei se ele... Agora, eu falando de novo, eu nem sei se ele vai lembrar nem de eu ter falado com ele de novo, sabe? Mas isso é uma coisa que ficou pra mim, assim, que me incomodou, sabe? Desse término, desse acho que foi um pouquinho de descaso com a gente, sabe? Não fechou o ciclo. Sensação que foi essa, gente, primeiro elenco, não sei o quê, mas agora eu tô com um projeto com alunos, não sei o quê, então... É isso. Então, assim, ele não cumpriu aquilo que ele falou. Sempre que tiver Lendas e Tribos, vocês serão chamados. Isso não aconteceu. Eu um dia participei de um Lendas, galerinha, e que eu fui de última hora porque o índio não podia fazer por alguma coisa. E aí eu lembro que, eu cheguei para fazer o índio. E aí eu
fiz o índio, e era uma galera, era jovens, adolescentes, galerinha. E aí eu fiz, né? Então eu só fazia a cena do índio. E aí, já que eu tava lá, então o Candé convidou, pô, vai fazer o coro. Então tudo bem, fazer o coro é uma coisa. Só que um dia antes da estreia, ele me marcou para cantar Let Me Sing, até por eu gostar bastante de Raul. Ele achou que eu sabia a letra, e eu falei, velho, eu não sei a letra. Na estreia, na hora da minha vez, que era para, lançar a letra, me deu um branco. Fugiu a letra e eu fiz um tupanês, que significa, fiz uma embromation total, e passei a bola para o Paulinho Dias, que era a hora dele, aí o Paulinho Dias conseguiu. Eu lembro que eu cheguei na coxinha assim, pé da vida, comigo, com o Candé, que, pô, eu não sei a letra. E aí eu lembro de ver o Tyson e o Renatão cascando o bico, falando, mano, você tá perdido. Resultado final, tomei um enquadro daqueles, meu irmão, qual é que é, cara? Você acabou com a cena dos meninos. Aí eu deixei, né? Nessas horas a gente deixa falar. Tem um lance que, cara, diz a lenda que quando o diretor ele abaixava, né, a cortina, assim, no meio, porque azedou. E acho que foi no Lendas, eu não lembro que Lendas que foi. Enfim, era o lance de uma pedra, né? E o Candé começou a brigar comigo, eu fiquei nervosaço, cara, fiquei puto, ele gritando comigo, eu falei, meu, tipo, né? E aí parecia o lance do Chaves, ele falava, não, é que tinha uma pedra, é que tinha uma pedra. E ele falava, é que tinha uma pedra, que tinha uma pedra. Aí ele me chamou pra ir lá pra cima pra me dar um bem neném. E, cara, foi punk, velho. Eu peguei essa fase dele que eu falei, nossa, eu não volto mais aqui, papapá, tá pensando o quê? Mas é porque tem esse lance da pedra aí, é porque tinha uma pedra. O pessoal me zoou até hoje também por causa da pedra, porque ele falava, ele tava tão nervoso, porque tinha uma pedra no meio, eu fui pegar, ele ficou puto, você perdeu a tua arte. E na época eu não entendi também, mas foi legal, tudo é crescimento. Essa fase do Candé TPM. E também nunca esqueço uma bronca que eu dei na Camila Vaz, que essa é assim, acabou comigo depois. Mas eu já tive uma bronca específica que eu nem vou contar ela inteira, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. A gente estava montando o primeiro tempo da Flor, isso já era 2006. Já tinha se passado 6 anos, já tinha uma certa maturidade, né? E eu tinha ensaio no Dias Gomes e ela ia comandar o ensaio extra no Monte Líbano. Acho que era 10 da manhã. Quando dá, sei lá, 9:50, eu recebi a mensagem que a Camila não tinha chegado, que a galera estava lá ensaiando sozinho. Aí eu falei, como assim? A Camila era horário de verão. Então ela perdeu o horário. Eu me mandei para o Monte Líbano. E nessa época eu já era um pouco mais frio. Mas eu queria mostrar para o elenco que ali tem comprometimento. E aí eu fiz um escândalo, levei a Camila para o camarim do fundo do Monte Líbano e eu comecei a bater nos armários, falar alto para que todo mundo ouvisse. A humilhação que eu estava fazendo com a menina. Mas que eu fiquei 2 anos sem aparecer na oficina, sem falar com o Candé, porque eu cheguei atrasada, porque meu relógio estava no horário de verão. Eu tenho um arrependimento disso. Eu sei que a Camila já me perdoou 1 milhão de vezes. Eu sei que do coração dela, eu sei que ela me perdoa. Mas ela não merecia, cara. Tipo, ela não merecia mesmo. Nunca. Ainda mais a Camila. Não que nem que ninguém mereça, imagina. Mas aquilo ali mexeu muito comigo. Até porque eu já tinha deixado de ser um pouco assim. E eu deixei de ser assim, foi na Mansão de Migênio do Paulistano. Que foi a primeira montagem. Foi incrível. Mas eu tive muitos problemas com o elenco, porque era uma galera que ainda era muito imatura. E eu lembro que um dia eu fiquei tão nervoso, que o meu coração começou a acelerar. E aí eu fui embora. Falei, Rica, tá com você. Eu fui embora. Não sabia mais se ia querer montar essa peça. Nesse dia, eu falei, eu não posso mais ser assim. Sabe por quê? Porque eu não sei se as pessoas merecem essa entrega tão grande. Talvez, esse foi meu pensamento na época, tá? Eu tô aqui arriscando meu coração por uma galera que de repente não tá tão
tão dentro. E aí depois você percebe que é um pouco de cada coisa. Sim, a pessoa talvez não esteja tão uau. E isso aí às vezes é culpa sua, às vezes não é culpa, mas enfim, ela não acreditou ainda nesse projeto. Entendeu? Então você está, talvez, arriscando sua saúde, arriscando seu trabalho, e que você pode tentar conseguir tudo isso de outra maneira. Por isso que eu acho que, além de tudo, aí eu parei, fiquei mais calmo. Mas aí, foi quase de caso pensado eu humilhar a Cami. Quase. Só que aí, sabe quando o artista vira verdadeiro? Eu falo, eu tenho que mostrar para essa galera. E aí você acaba ficando nervoso mesmo. Entendeu? Por isso que eu acho que quando os nossos alunos antigos, né, eles falam, pô, que saudade das broncas, não sei o quê. A gente fala assim, mais ou menos, sabe? Vocês, na verdade, não têm. Aqui é um pouco emocionante também. Aquele clima mas a gente consegue fazer exatamente o que a gente faz e talvez muito mais hoje em dia, sendo muito mais calmos. Eu consigo tirar a tua alegria, eu consigo tirar a tua responsabilidade, tirar é botar, né? Trazer a sua alegria, a sua responsabilidade, o seu comprometimento pela alegria, e não pelo medo. Eu só tenho uma reclamação, na realidade, não tenho nenhuma outra da peça. Mas aquele meu livro e o CD sumiram e eu nunca mais vi aquilo. Esqueci de falar do ônibus. É porque o ônibus, não aconteceu nada no ônibus. Não sei se estão falando do ônibus. Não aconteceu nada no ônibus, gente. O ônibus só... Ninguém dorme no ônibus. A bagunça do ônibus, ele é um capítulo na história do Lendas. Vamos, homens! É por ali!